Olá, estamos de volta a este canal para continuarmos os nossos estudos a respeito da mensagem de Cristo. E nós temos esforçado bastante para entrarmos no espírito dessas palavras do Cristo, porque nós só poderemos entender se nós entrarmos nesse espírito. Do contrário, a gente lê e não compreende a verdadeira mensagem que Ele quer nos transmitir. Inclusive, a advertência no início desses livros, ele diz que a gente deve se esforçar para entrarmos na consciência do Cristo, para que a gente possa receber a mensagem, o recado, de forma fidedigna. Do contrário, a gente só lê e não compreende. Mas com a luz do Cristo, sempre com a luz do Pai iluminando, a gente vai compreendendo o espírito de cada palavra dele, porque cada palavra dessa é uma entidade de vida autônoma. E cada uma dessas que a gente bebe, que elas conseguem penetrar em nós, a gente já recebe a sua iluminação. E muitas coisas que a gente não compreendia hoje, veio assim como um estalar de dedos na nossa mente, no nosso pensamento, e nós conseguimos captar o espírito dessa mensagem. Como é gostoso, de degrau em degrau, dessas revelações interior, como é gostoso trilhar esse caminho e entender que este é o caminho da automaestria, conforme ele fala no início da carta 1. Esse é o nosso grande objetivo, que a luz dele e do Pai nos acompanhe nesse estudo desta noite. Vamos para a oração. Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás sempre receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu a este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Tenho agora mesmo, Pai, uma necessidade. Temos a necessidade de compreender o espírito desta mensagem do Cristo que nós iremos ler da agora em diante. E eu Te agradeço, Pai, o trabalho amoroso nesse sentido de abrir a nossa mente para este entendimento e elevação da nossa consciência para a consciência do Cristo. Gratidão ao Senhor, Pai. Gratidão a Ti, meu Cristo, pela Tua companhia
e inspiração desta leitura e desta mensagem que todos nós estamos estudando em conjunto para aprender com o Senhor. Obrigado pela iluminação. Gratidão. Dando sequência, então, na leitura, do ponto em que o nosso irmão Walter parou no seu vídeo anterior, nós vamos dar sequência aqui na mensagem, na fala do Cristo, quando ele fala assim: pode-se dizer que as condições de sucesso ou desfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como eles se comportam em seus papéis diariamente. Ele continua a falar do núcleo familiar. O que é que traz harmonia e o que é que traz a tristeza que provoca as disfunções e até mesmo o esfacelamento da família. Segue o Cristo. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um dos membros da família. Porém, quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompe, a convivência e a coabitação sexual que chega ao fim, os pais que se separam e começam vidas totalmente novas, porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre e críticas que absorviam durante o ato sexual. Se forem fortes o bastante para fazer isto, diz o Cristo, cada parceiro descobre um novo eu, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Separar nunca é bom, mas se a coabitação tornou-se insuportável para ambos e está provocando infelicidade para ambos, essa decisão, diz o Cristo, ela é salutar, para que ambos ganhem o prazer da vida novamente, reiniciando um novo eu, uma nova vida, uma nova forma de viver. Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos as necessidades um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário ou um amoroso conselho, não uma advertência. Quando o outro pede, verão que a família está unida pela absorção mútua das energias de consciências dinâmicas. À luz dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retome o sexo. Em uma relação onde a discussão e a liberdade de expressão são aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de amor sexual até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor sensível e que a consciência de ambos estejam em um estado de puro equilíbrio. Das consciências equilibradas, de compreensões mútuas, é que nascem os filhos nascidos do Espírito. As consciências desequilibradas, de carne entrando em carne, nascem os filhos da carne. É isso que o Cristo mostra com todas as letras para nós. Com referência ao estupro, olha só,
Esse é o mais hediondo ato contra o outro e atrairá para o praticante a sua própria e justa consequência em algum momento no futuro. O estupro não é só aquele que acontece na rua, do meliante, mas ele pode acontecer no pleno casamento. Basta um impor ao outro. A natureza é a mesma, forçado. Esse ato procede de uma consciência egóica especialmente corrompida e distorcida. As frequências vibratórias de consciência de tais pessoas são tão baixas e pesadas que são autodestrutivas. A pessoa vai se autodestruindo sem saber. No passado, sermões eram continuamente pregados à sociedade, da parte dos governos, as propagandas de governos. Nos países do Ocidente, os 10 mandamentos eram corretamente apresentados como sendo as verdadeiras bases de uma cultura harmonizada e civilizada, ensinando o autocontrole, o qual foi facilmente aceito em todas as religiões do mundo. Os governos comprometiam dessa propaganda do autocontrole. Isso trouxe um benefício muito grande para o mundo todo. Hoje, ao fortalecer-se a consciência egóica devido à influência da indústria do entretenimento e os meios de comunicação, são os desejos egóicos que estão no comando. É preciso que você também compreenda e aceite que as energias de consciência são energias tão reais e ativas quanto as energias de calor e som. Assim como as ondas sonoras podem penetrar certas substâncias, as energias de consciência de uma pessoa as infectam como um vírus, as energias de consciência de outra mente, com suas próprias tendências brutais. Essas energias não são expressas exatamente do mesmo modo que o estuprador, o meliante. Mas tenha certeza, diz o Cristo, de que as energias de consciências transmitidas implantam uma nova ideia ou um sentimento em um ser inocente, a parte que é submissa. Os seus cientistas não estão prontos para acreditar em telepatia, mas telepatia é um fato da vida, ainda que a atividade de uma consciência embrutecida possa estar tão centrada em si mesma que não reconheça que novos impulsos tenham se originado na mente de outra pessoa. E de fato origina sim, porque na relação sexual há trocas de energias de consciência no casal. Aí ele adverte: não falarei mais sobre isso, com exceção para advertir aqueles que têm altos postos na igreja, na lei e no governo, e que não cumprem com suas responsabilidades para com as pessoas nestes tempos críticos. Eles deveriam já ter tomado providência nesse sentido, de ensinar pelo menos 10 mandamentos, como ferramentas de autocontrole e inibir essa indústria do entretenimento. Eles acabarão, diz o Cristo, acabarão por perceber a enormidade de sua falta de comportamento moral ao exercerem seus deveres terrenos. Eles sentirão recair sobre suas próprias vidas a marca das vidas daqueles que foram prejudicados e destruídos por causa da sua negligência moral. Toda a ação tem repercussões semelhantes. Talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro, diz o Cristo. Para que você entenda plenamente aquilo que estou dizendo,
quero que você se esforce para visualizar e compreender que a natureza da divina consciência do equilíbrio universal é um poder sem limites, pois o equilíbrio, a harmonia, surge do controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino, inteligência e amor, a vontade de experimentar e a vontade de permanecer em aceitação, o anseio de estar ativo e o de refrear-se e manter-se no status quo, ou seja, onde está, com a finalidade de formar vínculos e estabilidades. Esses primitivos impulsos do ser, como expliquei na carta 4, são a realidade da vida, forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Na carta 4 ele fala claramente disso, dessas formas de consciência. E aí ele repete aqui para ficar bem frisado para nós, repetindo o que ele disse. Esses impulsos do ser, esses primitivos impulsos do ser, como eu expliquei na carta 4, são a realidade que dá vida, forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo o que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Tente abrir sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de sua origem, de suas origens divinas e da existência em si mesma. Nos parágrafos acima, descrevi para você a natureza e a essência da vida, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo, quando eles se unem para dar forma a uma criança. Essa é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique, estado mais profundo do seu ser. Instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria. A alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações e seu ambiente, surge do profundo manancial da vida divina que o formou, célula por célula, segundo as instruções magnéticas até a sua forma atual. E o Cristo segue com o seu raciocínio, explicando a diferença entre alma e psique no próximo vídeo do nosso irmão Walter. Mas vejam, amados, o quanto é importante a gente entender essa linguagem, dessa mensagem do Cristo, o espírito dela, para a gente compreender as bases de onde nós viemos. Como é que, de onde o nosso ser se originou? Quais as bases da nossa personalidade? Onde é que está alicerçada a nossa personalidade humana? E o que nós temos dentro de ferramenta capaz de transcender a essa personalidade ou espiritualizar essa personalidade humana, nos fazendo um com o Pai. A consciência que nós herdamos, a nossa personalidade humana, as bases da nossa personalidade, vem dos nossos pais. A junção das consciências deles, no ato amoroso da concepção, é o início de tudo, são o padrão genético, o DNA de cada um de nós. E um pouco da consciência da mãe, da nossa mãe, 50% dela e 50% do pai,
está retido em cada um de nós. O impulso masculino e feminino, natural, da consciência universal em equilíbrio, está em equilíbrio em nós, através da chama divina que habita em nós, a nossa alma. Essa alma, ela foi colocada aqui para energizar a nossa personalidade egóica, a nossa personalidade humana, para que tudo que nós tocássemos fosse luz pura para nós, para a nossa evolução espiritual. Acontece que com o vislumbre das imagens, nós nos perdemos do caminho e nós achamos melhor ficar nas bases da consciência de onde nós fomos gerados, onde os nossos primeiros passos de formação da nossa personalidade iniciaram. E para mudar isso requer trabalho, amados, requer dedicação, requer oração, requer rezas, requer meditação sistemática, diuturnamente, requer esforço, mas desse esforço vem para nós a vida mais abundante, que é essa vida nos proporcionada por essa chama divina que habita em nós, o Pai em nós, o Cristo em nós. É para isso que nós estamos estudando, amados, e estamos aprendendo juntos. E o meu desejo sincero é que os senhores também tenham esse mesmo contato com Cristo e tire as suas próprias conclusões com Ele. Que a sua conclusão fique apenas entre você e o Cristo, e o Pai, Mãe e Vida. Esse é o nosso grande interesse. Que os senhores cresçam e se libertem dessa escravidão magnético-emocional que nós fomos criados. Não é culpa nossa, diz o Cristo. E por isso Ele nos enxerga com compassividade e amor. E nós devemos olhar a todos os nossos irmãos assim, porque esse é o olhar do Cristo. O olhar de amor incondicional um pelo outro. Não interessa o que estejam fazendo, ou a maneira que estão. São nossos irmãos. E eles alcançarão essa fonte do ser. Uns com mais trabalho, outros menos, e outros com muito menos trabalho, ainda com muita iluminação. Que o Pai, Mãe, Vida e o Cristo ilumine a sua mente a cada dia do seu viver. Gratidão.